Boa tarde, bem-vindos a mais um Vamos Conversar. Hoje é com uma nova convidada, como é costume, Andreia Azevedo Moreira, que é licenciada em Engenharia Florestal. Obrigada, Andreia, por ter aceito o nosso convite. Como sempre, quem vai conversar mais com a Andreia é o Wagner Merige, que é costumo dizer, é um agente cultural muito, como dizia, aqui há tempos um senhor que numa reunião dizia, é contagiante, portanto é uma pessoa que quando começa a falar de cultura e de artes é contagiante, obriga toda a gente a falar de cultura mesmo sem estar a pensar muito, e é isso que se quer. Vamos ter então a nossa conversa informal com a Andreia e vou passar a palavra ao Wagner. Espero que gostem da mesma forma que têm gostado de todas as outras. Wagner, a palavra é tua. Muito obrigado, Cristina. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo pelo mundo. A conversa de hoje tem como título Literatura, Florestas e Imagens, uma conversa com Andreia Azevedo Moreira, que eu já agradeço por ter aceito o convite. Ela é contista, guionista, engenheira florestal, apesar de não praticar, funcionária pública e mãe. Ou seja, é uma pessoa aí com muitas tarefas, e eu quero começar já perguntando, Andreia, qual a importância da escrita na sua vida? Obrigada, Wagner. Obrigada, Cristina, pelo vosso convite e pelo vosso acolhimento. Foi uma boa surpresa, estou muito feliz por estar aqui. Então, a escrita, para mim, é vital, é essencial. A escrita faz parte da minha vida desde sempre, desde que era miúda. Tem tido diferentes papéis ao longo do tempo, à medida que eu vou crescendo e que fui tomando consciência do que queria fazer da minha vida, mas eu só tomei consciência que isto era o que eu ia fazer o resto da minha vida, independentemente de tudo o resto, com cerca de 30 anos. Na iminência de ficar desempregada, da engenharia florestal, eu pensei, o que é que eu sei fazer, o que é que eu gosto de fazer, para onde é que eu posso ir? E depois a minha ideia não foi brilhante, porque daqui eu não poderia sobreviver, mas o que me surgiu foi a escrita. É o que eu gosto de fazer, é a escrita, mas... Pronto, e foi aí que eu ganhei a consciência que aquilo que vinha fazendo desde miúda, desde sempre, era o meu caminho. É o que mais me apaixona, é onde eu me sinto inteira, é onde eu me sinto realizada e é o que eu vou fazer independentemente de até onde é que consigo ir com isto, vou sempre fazer. Isso é muito bom de ouvir, porque significa que teremos muitos livros seus para ler. Agora eu te pergunto, como engenheira florestal, cidadã e escritora, o que você sente ao ver grandes extensões de florestas naturais darem lugar a plantações para a extração de celulose que é usada para fazer o papel? Vou responder na qualidade de cidadã do mundo, porque eu já abandonei a engenharia florestal há muitos anos. Eu agora trabalho com fundos comunitários desde 2008 e a engenharia florestal está posta de lado. Foi basicamente a licenciatura, mas como cidadã acho terrível. Acho um crime contra a humanidade acabar-se com os pulmões da terra, não é? Sem as florestas nós não sobrevivemos enquanto espécie e não consigo perceber como é que não há essa lucidez e como é que se tomam estas decisões, como é que se destrói património natural e da humanidade assim. E você acha que a gente deveria abolir os livros de papel e ficar só com os digitais? Ai, que... pois, eu aí não sou nada ecologista, porque eu acho que se calhar pode-se mudar o paradigma, mais numa perspectiva de imprimir mediante as necessidades e não a mais, para depois não haver aquele fenómeno de queimar os livros que estão em armazéns e de os destruir. Mas eu não consigo pensar em abandonar o livro em papel, para mim. Mas compreendo que se for para o bem da humanidade e do planeta, pois que avancemos com essa medida.
Pois eu só estou a perguntar, a gente ainda vai ter oportunidades ao longo dos nossos próximos anos de vida para a gente tomar essa decisão. Agora, seria um bom momento para a gente começar a ouvir a autora ler um pouco de seus textos. Pode ler um trecho de seus textos Sim. para nós? Então, olha, eu escolhi para ler em primeiro lugar a primeira oportunidade em papel, lá está, porque eu valorizo muito a impressão em papel, que foi dada pelo Centro de Estudos Mário Cláudio. Houve um concurso, o meu livreiro de sino, Joaquim Gonçalves, disse-me: olha, este concurso, eu concorri em cima do prazo e fui selecionada, e foi uma das maiores alegrias, foi a primeira oportunidade que eu tive de publicar em papel. E então o conto chama-se Os Cães Ladram. Nívia acorda com a mão pesada na garganta. O galo no casebre ao lado canta alegrias que não conhece. Há menos frio na geada sobre as folhas da esteva ao redor da casa de guarda do que o que tem acumulado nos órgãos vitais. O hálito etílico ronca próximo. Ela olha para o teto, depois de afastar o que lhe impede a respiração. É um movimento lento, todo nojo e vontade de vingança. Olha de esgalha para o homem que a submete. É tão enfesado ou amalçoado, desbandalhava-o se quisesse. As brasas na lareira espreitam da véspera. Um estalido recorda que é hora de se erguer. O cotidiano não para pelas nódoas que ostenta nos olhos, ombros e rins, nos pulsos. Está grata por não ser dia de caça nem da visita dos filhos. O enteado ainda dorme no quarto. É muito ingênuo para entender as coisas duras da vida. Acredita que se fazem nódoas na face como nas canelas, por correrem atrás das lebres. É uma cabeça de menino pequeno num corpo feito homem gigante. Caracóis castanhos largos a penderem para o pescoço musculado. Quando leva tareias, ri. Lutas também são brincadeiras de crianças. Quando Nívia se deita em cima dele, ri-se mais ainda. Tem cócegas. Ela chora o arrependimento, mas não deixa de o procurar para as necessidades de ambos. O galo acordou os cães. Ladram a fome de vários dias. Nívia levanta-se e reacende o fogo. Prepara sopas de leite com as côdeas bolorentas de um pão antigo. Já não há açúcar, farinha, arroz. Do peixe desconhece a que soube. Terá de matar a única galinha ou um cão. Anos antes, leu num jornal velho que há países que cozinham canitos. A ideia deu-lhe náuseas até ao dia em que restava o galo despertador, a galinha poedeira e um casal de patos na época de acasalamento. Não têm autorização do Dr. Mascarenhas para caçar javalis nem gamos ou qualquer outro animal. E há, ao redor da entrada, aquele número inconcebível de cães sem sustento. O Jorginho teima em recolhê-los. Transpõe com eles no colo os portões de ferro verde da tapada real. Brinca uns momentos, rebola-se no chão rosnando, para então esquecer o motivo das suas presenças. Muito obrigado, muito obrigado. Esse foi o primeiro conto publicado seu. O primeiro, do Centro de Estudos Mário Cláudio. Desde então, como você tem planejado a sua trajetória literária, ou melhor, a partir disso você se sentiu mais encorajada, porque eu sei que você já acabou de falar que demorou muito a começar a escrever, né? Mas quando da publicação disso, você se sentiu de fato encorajada a continuar na escrita? Foi um grande alento, é um grande alento, porque eu acho que não há quem escreva para a gaveta. A escrita é uma tentativa de comunicação e a escrita só se completa se nós chegarmos a um leitor. Mas este mundo é muito difícil e haver uma brecha por onde consigamos entrar, até essa brecha é mesmo uma resistência, é uma fé, é um amor não desistir. E então isto deu-me alento, mas nem por isso eu fiquei convencida que a partir daí iria ser fácil. Porém, o que é que isto fez? Fez com que a Escola de Escritas, que é liderada pelo Luís Carmelo, sentisse confiança em apostar em mim e apostar na Mónica Camacho e apostar no Francisco Rezende, porque de certa forma o selo de qualidade do Centro de Estudos Mário Cláudio abriu-nos essa porta para a publicação, mas eu não planeei nada, a oportunidade veio e eu agarrei-a com muita alegria e com muita noção
da responsabilidade, da generosidade do Luís e da oportunidade que é poder publicar, e desde então, todos os anos, um livrinho. Muito bem. Falando nisso, como você avalia o lugar das mulheres no mercado literário português? Eu acho que está melhor, mas ainda há muito caminho a fazer. Basta ver qualquer listagem que envolva seleções. Está melhor. Agora o Prémio Oceanos, reparei agora que houve uma série de mulheres escritoras finalistas. Mas eu acho que ainda há caminho a fazer, como é que é muito difícil a uma mulher que tem família, que tem de ter uma profissão para subsistir, conseguir vingar neste percurso da escrita. É muito duro, depois de um dia de trabalho na função pública, depois de tratar dos meus filhos, de lhes ler a história, de os deitar, trabalhar das 10 à meia-noite. Às vezes adormeço em cima do teclado. E por isso, acho que também, de certa forma, das duas uma, ou as mulheres sabem desde logo, e eu não sabia, e portanto não fiz essa escolha, e fazem escolhas que não lhes dificultem o caminho, como por exemplo constituir família, e irem logo no sentido de, é a escrita que eu quero, mas eu não sabia, eu em miúda não sabia, e portanto nem depois a fazer as escolhas do curso, não é? Hoje eu sei que não era este curso que eu escolhia, e portanto... Mas eu acho que o papel das mulheres na literatura portuguesa e do mundo é importantíssimo, e há excelentes autoras, e cada vez mais terão visibilidade e poderão vingar. E como a condição feminina reflete-se na sua escrita? No primeiro livro, por exemplo, totalmente, porque o primeiro livro eu quis matar tudo aquilo que eu sentia em mim que me subjugava enquanto mulher. E então criei três personagens femininas que estão à beira do suicídio, as três no mesmo local, e portanto aí foi um livro eminentemente feminista. Mas na minha escrita eu não tenho essa bandeira, depende do tema que estou a tratar. Não sei se respondi à tua questão. Entendi, mas a gente nota mesmo essa pulsação, essa relação com o universo feminino muito forte na sua escrita. Uma outra característica que eu penso que a sua obra tem e que eu acho interessante é a fragmentação. O que te atrai no conto? Olha, precisamente por a minha vida ser muito difícil, o que me atrai no conto, desde o início que eu comecei a trabalhar o conto mais conscientemente, foi precisamente ter a capacidade de começar e acabar. Porque em relação ao romance, e mesmo hoje, eu já fiz 2 livros que estão à espera de um destino de maior folgo, mas também são fragmentados. E eu se calhar não sei escrever um romance num modelo mais tradicional, porque de facto o conto permite-me ter uma ideia, explorá-la com muita intensidade, que eu gosto de muita intensidade nos textos, e terminá-lo dentro das limitações e das minhas circunstâncias. Imagina, se o Luís me dissesse: olha, para o ano preciso de um romance teu, se calhar eu não era capaz, não conseguia, e assim os contos, conto a conto, eu vou somando os temas que quero tratar, aquilo que quero dizer, aquilo que me anda a atormentar, porque a escrita, para mim, serve-me a vida também, porque eu, através da escrita, vou-me resolvendo e vou procurando entender o outro, e o conto permite-me isso, permite-me começar e acabar. Muito bem. Podemos te ouvir a ler mais um conto ou algum trecho de seu trabalho? Sim. Então, vou ler então do Pó de um Corpo Morto, que foi a segunda oportunidade de publicar em papel,
que foi pela Nova Mimosa, que é liderada pelo Luís Carmelo, e então esta parte chama-se Exposição. Lá está, é uma mulher. Acabe com isto, não acabe, assim seja como Deus quiser. Terei alguma vez sentido um orgasmo ou alegria? Parece haver gente privada de direitos fundamentais e outra cheia de possibilidades. Pensei neste momento à exaustão antes de decidir. Ninguém me ensinou a nadar. Parto limpa, estrago nenhum no asfalto, em carris, na consciência de condutores inocentes. Farta, labor, cansaço, fardos, desânimo, o prazer desconhecido. Havia lá dinheiro para gelados, algodão doce, maçãs de açúcar. Mãos calejadas, fendidas, e este lombo que só conheceu a aspereza dos homens. As tareias do marido, distintas das sovas do pai pela violência entre as pernas. Como é possível rir daquilo? Pergunta em certos filmes. Parecem dançar contentamento, quando da cama conheci somente dor. Casei pura. Diziam-nos que ceder estragava e poucas arriscavam ser uma coisa partida. Asna. Ele podia tudo, sem expectativas. Pôr-se em mim, descuidado, bruto, insensível ao desconforto. Rasgou a vagina e o ânus, encheu-me a boca ao engasgo, conforme o humor dos copos. Falhou o reparo nos lamentos, ou ignorou de propósito, como alguém cruel que torturasse um animalzinho. 50 anos. Mudanças não houve. Estou velha. Continuo seca. E nem as pomadas daquela menina meiga da farmácia valem. De hora em vez, compre mecânico. Pensava que ao velho faltaria disposição. Afinal, falhou as perguntas e a preocupação de vivermos daquilo a dois. De ser bom, para mim também. O afeto. Levei a idade adulta a concebê-lo. Disse mentiras ao padre. Votos impossíveis de cumprir. Como respeitar quem não vê? Aquele que descortinou zero desta mula de carga dos alforjes da existência familiar. Pôs comida na mesa e dinheiro no bolso. Bastou para roncar tranquilo, roubando, além do resto, o sono. A humilhação de ter de pedir trocados para ir ao pão, beber um café, comprar uma saia. Estive grávida de 2 em 2 anos durante mais de uma década. As mamas cheias de leite dos 22 aos 36. Até um filho deficiente me escalhou. Pobre. Preocupe-se ele que fica e descuidou o olhar que me cabia. 7 filhos, 7 pragas, 7 amores, 7 esperanças, 7 cargas de trabalhos por dividir com quem, como eu, se desfez em promessas. A injustiça de vir ao mundo esta mulher desvalida. Há as cheirosas, bem postas, mimadas, as de vitrina e as que vieram para a invisibilidade. De modo que soube costurar tão bem as roupas das crias quanto urdir o silêncio. Deleite sentir este odor da rebentação citadina. Deslizo descalça pelos degraus escorregadios do cada falso escolhido. Socalco a socalco. Vou na direção da acalmia de espuma. Há turistas, trabalhadores apressados e uma mulher a alguns passos que fixa como eu a outra margem. O mármore atrás clama. Pura poesia. Durei anos com a confiança de que 365 dias seriam o bastante para as melhoras. Sucederam-se compras de supermercado, divisões limpas à vez, a roupa do estendal dobrada em repetição insana, depois de lhes dar com o ferro que destruiu a lombar. Até as cuecas, os turcos, pormenores de que não se dá conta e roubaram tempo. Educada para isto. Se algum dia usei aspirações, sufocou-me do pai. A mãe, um abismo. De cama constantemente, coitada. Doente dos nervos, afirmavam. Como asseveravam, bom homem. Enuncia-se cada monstruosidade. A mulher quer-se em casa, estudos a que propósito? Pelo menos ao analfabetismo fui poupada pelo rochedo. Ato único de rebeldia, ler um livro por semana. A biblioteca ficava em caminho e quando nos mudámos tratei de recomendar dócil, novo lar, perto de uma mercearia ótima, a 10 passos de outra. Se trouxe liberdade, extraordinária, e revolta às pasadas, cujo disfarce foi a mansidão expectável. Os livros foram devolvidos a horas. Cumpri, evitando desconfianças. Quem, para imaginar mundos por detrás do avental florido que teimam em renovar nos aniversários, no Natal, até na porra do 8 de março? A intenção será a melhor.
Sabem lá da cronologia ocultada pela doméstica. Andar cá para tão pouco. Que belo e forte. Muito bom, muito bom. Obrigada. Baseado em fatos reais? Em muitos factos reais, porque eu, antes de começar a escrever um livro, ando sempre a recolher elementos, recolho elementos em vários sítios. Muito no início, eu já há muitos anos que acompanho os escritores e ouço-os falar, e muito no início ouvi o António Lobo Antunes uma vez dizer que andava aos caixotes do lixo dos outros, e é verdade. E eu agora entendo plenamente o que ele queria dizer com isso, na altura não entendi, e agora entendo. É isso, é feito de muitos factos reais. Muito bem. Que compõem a Olha, ficção. você tem um guião que virou uma curta-metragem que chama-se A Escritora. Sim. E tende para o terror. Então, Por que essa visão da escritora no mundo do terror? Então, isso do mundo do terror atribuo ao Hugo Pinto, que é o realizador que tem uma paixão pelo mundo do terror, e então, enquanto não transforma tudo o que eu escrevo em terror, não descansa. Mas a escritora foi um trabalho. Eu, em 2009, fiz um curso de escrita criativa com a Raquel Ochoa, que também já foi. Com quem Está já tudo conversamos ligado. aqui, pois. Fiz um curso de escrita criativa com ela, numa livraria que havia ali no Rato, que era a Trama, e ela mandou-nos um TPC, e o TPC tinha por base a história de uma médica que tinha uma compulsão, padecia de hipergrafia, e os elementos que ela nos deu foi esse. É uma médica que tem hipergrafia, perdeu os bebés, estava grávida de gêmeos e perdeu os bebés, e isso era o ponto de partida, pronto. E eu escrevi em 2009 escrevi aquele texto. Depois, ao longo do meu percurso, fui editando, fui melhorando, fui alterando coisas no texto, e o Hugo, que tinha o sonho de ser realizador desde sempre, desde miúdo, já me tinha convidado para fazer uma curta-metragem que era o Espelho Meu, que foi no 48 Horas, um festival que nós temos que fazer uma curta-metragem em 48 horas. Temos que escrever, arranjar tudo que tem a ver com filmar um filme, com realizar um filme, mas em 48 horas. E depois convidam-me para fazer a escritora. Portanto, o lado de terror da escritora tem o dedo dele, do realizador. Eu adaptei o conto original não é exatamente como está no filme, adaptei o guião e o conto de acordo com as diretrizes do que ele pretendia do filme. Mas se tu vires o filme, não é propriamente terror, impressiona, pela loucura dela, pelo sangue, mas não é propriamente um filme de terror. Mas é forte. E fiquei muito feliz com o resultado, com o trabalho do Hugo. Acho que o Hugo capta bem o espírito da minha escrita, e entendemos bem, trabalhamos bem a equipa. Não te ouço. Não te ouço. Agora sim, sim. Eu perdi um pouco porque houve um pico aqui na comunicação, mas então, continuando, né, nessa mesma linha, você parece ter uma relação muito próxima com o cinema. É uma fonte de inspiração, é também uma fonte de... Você pensa em continuar escrevendo para o cinema? O cinema foi... Lá está... Eu não tenho um plano delineado, mas todas as oportunidades que me surgem eu agarro, mesmo que eu acho que não estou apta a fazer. Por exemplo, tu puseste que eu sou guionista, eu não me sinto guionista, porque pronto, o Hugo é meu amigo, gosta da minha escrita, convidou-me para fazer e eu fiz de uma forma amadora. Eu não fui estudar, eu não fui ver como é que se faz, porque não tive tempo, porque ele lançou-me o desafio, aceitei, agarrei e fiz. O cinema eu acho que sou uma amadora em várias áreas, no fundo. Eu sou uma apaixonada por várias áreas, mas não sou profissional, nem tenho um conhecimento profundo destas áreas. Mas o cinema, o teatro, a literatura
foram sempre as artes que me alimentaram a existência, que me salvaram em diversos momentos. Eu amo cinema, tenho muitos, como nos livros, tenho muitos livros em atraso, tenho muitos filmes, daqueles que os cinéfilos todos já viram, eu ainda não vi, mas é uma arte que me apaixona. E sou muito grata ao Hugo por me ter dado essa oportunidade de participar em 2 filmes, e depois o terceiro filme, que foi o À Vida, que também foi no 48 Horas, já foi por intermédio da Catarina Lima, que era a Alice, da escritora, cujo marido também é realizador e também quis realizar um filme, e pronto, e depois foi a terceira curta, foi assim, pronto, as oportunidades vêm e eu agarro-as. Muito bem, faz bem. Você também é apaixonada pela música, né? Qual o lugar da música no seu dia a dia, na sua vida? A música, era como eu estava a dizer há pouco à Cristina, quando ainda não tínhamos entrado no ar, é talvez o que chega mais perto da minha essência, é o que vem diretamente ao coração. Tem uma importância vital, como a escrita, de respiração. Às vezes os meus filhos fazem-me perguntas difíceis, gostam muito daquelas perguntas: preferes isto ou preferes aquilo? Quando eles me perguntam: preferias viver sem livros ou sem música? É a morte, ainda bem que eu não tenho que fazer essa escolha. Porque a música chega muito próximo da nossa essência, pelo menos da minha chega. E você escreve com música, ouvindo música? Essencial. Os meus contos, todos os meus textos têm um ambiente, e esse ambiente é musical. E eu escolho a banda sonora das personagens, e inclusivamente vou ouvir música às vezes que eu não gosto, se acho que é aquilo, que é o ambiente que se enquadra naquela personagem. Então eu acho que se calhar eu sinto que os meus textos têm mais intensidade porque eu estou dentro de um ambiente. Há quem só consiga escrever no silêncio, eu só consigo escrever com banda sonora. Tenho de ter banda sonora para escrever. E como você faz, uma vez que, como você já mencionou, que muitas vezes escreve de madrugada com os fones de ouvido, né? Sim, tem de ser assim. Para não incomodar a casa, as crianças. Sim, sim. Eles já estão a dormir a essa hora, sim, sem dúvida. E também porque a minha casa é pequenina e eu estou a trabalhar no computador e o meu marido está a ver televisão, e é uma coisa engraçada porque o meu marido não lê. Mas é o meu marido que escolhe muitas vezes as palavras. Eu digo: gostas mais desta palavra ou desta palavra? Soa-te melhor esta frase ou soa-te melhor esta frase? Eu acho isso maravilhoso vindo de uma pessoa que não lê. E eu quase sempre tenho uma ideia, não é? Pré-concebida, e ele vai ao encontro da ideia que eu tenho, e eu acho engraçado isso. E às vezes não vai, e eu confio muito nas escolhas dele. Bom, já um parceiro muito bom para isso, né? Muito bom. E as crianças já leem muito, já gostam da leitura? Ah! Olha, um deles já ganhou o gosto por ter os livros na mão. Entretanto, agora mudou de escola. A professora dele, todos os dias de manhã, os punha a ler 10 minutos antes da aula começar. E isso era maravilhoso porque fê-lo ganhar o gosto pelo objeto. E ele devorava livros. Mudou de escola e agora o projeto não é todos os dias, é à quinta-feira. Então, aquele gosto que ele já andava a cultivar está a ser substituído por todas as outras distrações que eles têm. O que é que eu consigo fazer com eles e faço todas as noites? Todas as noites lhes leio, e isso eles gostam. E se eu não posso, algum dia estou mais cansada, eles reclamam. Eu vou dar um exemplo: agora ando desde agosto, estou a 2 páginas de acabar a ler-lhes As Viagens de Gulliver. E então ando deliciada porque eu vou lendo clássicos que ainda não tinha lido, e eles vão ouvindo os clássicos, e mesmo que adormeçam pelo caminho, eu acho que vai ficando. Este imaginário vai ficando e as palavras vão ficando, e eles fazem perguntas: o que é que isso quer dizer? Oh, mãe, há livros que eu adoro. Oh, mãe, isso é um bocadinho machista, não é? Isso é um bocadinho racista, não é? Eu sim, e vou conversando com eles sobre os assuntos, e isso é o contacto que eles têm com os livros neste momento, porque eles, de facto, têm dificuldade em ter a concentração que a leitura exige. O tempo, eles acham que estão a perder tempo, e eu converso muito com eles sobre isso. Se vocês soubessem a liberdade que vos traz, o quanto isto vos ajuda a viver, pois pronto, eu também sinto que não posso obrigá-los,
E, portanto, enquanto eles quiserem que eu lhes leia à noite, eu vou-lhes ler à noite. Um deles já está quase com 12 anos, qualquer dia se calhar entra na adolescência, depois se calhar vai dizer que não quer, mas enquanto eles quiserem, todas as noites eu faço isto, por muito cansada que estejam. Sorte deles. E você pensa em escrever para as crianças também, para esse público? É muito difícil escrever para crianças, já fiz um ensaio, tenho uma história, mas pronto, essa está na gaveta, mas é difícil, não é assim, não me sinto muito apta ainda a fazer bem. Já fiz um ensaio e até gosto do resultado, mas eu gosto mais de escrever para adultos. Muito bem. Podemos ouvir mais uma história sua? Sim, diz-me, estou a estender muito, está a ser bom o tamanho? Está tudo bem, está tudo bem. Pronto, ok. Pela cara dos nossos acompanhantes e acompanhantes aqui, está tudo bem. Então, olha, agora vou ler um texto da Grota, que é uma publicação das Letras Lavadas, e esta oportunidade de publicação veio pelo Nuno Costa Santos, que foi meu professor. Eu em 2008, 2009 fiz muitos cursos. Então foi meu professor de um curso de escrita criativa das produções fictícias. Eu não diabolizo os cursos de escrita criativa, acho que é uma experiência boa de se ter, acho que é. Eu fui muito feliz nos cursos de escrita criativa que tirei. E então o Nuno convidou-me para escrever este conto, e o conto chama-se Mar Fechado. Rosário. O que desejo acima da justiça? A clemência do esquecimento. Botar os pés descalços na minha terra. O regresso. Olhar o horizonte do meu ponto preferido, esperar o sol. Esclareci a moça dos olhos limpos. Ante carente de rumar livre à ponta da madrugada. Ia-lhe respondendo com mureta desenhar-se na memória e eu debruçada nele, quieta, sentindo a solidão do mar na penumbra. O Adelino diria, oceano, mulher! Corrige sempre o meu homem. 3 letras bastavam no lugar onde cresci. A voz quente, arrastada e doce da jornalista, acalentou os nossos ouvidos magoados. Custou pouco responder às perguntas que pisam. Sim, ele escreve o tempo passado, antes de enrolar o cartaz. Atualiza-o. Pouco fiz contas à vida de outrora e a esta menos. Acabou por desligar o microfone. Conte tudo como é, Requinha. Que nos importa a esta altura o que pensem? Encarava-nos com o rosto dos arrependidos, o nó das gargantas dos aflitos. Sente-se bem? Acenou com a expressão de quem pela primeira vez nos escutava, mesmo de veras. Nunca senti prisão na ilha, como com esta estrada pela frente. As buzinas dos carros dão medo, roubam paz, é de arder. Confirmava-o do meu ângulo, tirava notas. Temos a verdade connosco. Via pesar as sentenças que saíam da minha boca denúncia. A retidão assiste-nos. Cansei-me de agitá-la como bandeira. Estarmos certos, trouxe quanto de concreto? Rugas, a pele curtida, a fadiga do esqueleto imóvel. Tenho o corpo adoecido com os tombos do totiço. Quem quer saber desta luta? Houvesse importância, estaria resolvida. Conhecêssemos alguém influente, com voz. Deve ser mais fácil permitir enganos do que repor o acertado. Não interprete mal o que vou dizer. A caridade auxilia na sobrevivência dos corpos, na medida em que corrói as almas. A menina conclui o seu dever e segue. Quis deixar-lhe na consciência ser transparente para ambos que a demora dos que param tem sido interesseira. As lágrimas dela, metidas para dentro, seriam esquecidas em questão de minutos. Onde agora conosco, eis que partia para outros casos. O presente a continuar, apesar da nossa estagnação. Querida, sobre a derrota haverá resposta em parte incerta. Digo-lhe assim, os homens são inteligência e cálculo, até lhes morderem o orgulho. Então, perdem a língua de lamber as pisadelas e ficam garras de escrever vingança, atoleimados. Pouco me custaria deixar cair as afrontas. Não posso obrigá-la a calçar os meus sapatos para ver de outro modo. Seguimos ligados. Posso lá dar costas ao homem, pois a levar. Compreendeu. Muito bom. Fica aí a dica para quem quer descobrir novos livros para ler. Fica aí a dica dos seus livros, né?
Num dos seus textos, a gente nota que o corpo ele aparece, ele é fruto de uma dissecação ou de uma busca de compreensão, e ele fala muito, né? Não só está no título do livro, né? Você percebe essa busca de compreensão do corpo nos seus textos, ou é uma coisa que espontânea e você nem avaliou direito ainda? Calhar é uma obsessão minha, e então depois isso aparece vertido nos textos. Não é planeado, mas sendo uma coisa que me apaixona e que é um mistério para mim, se calhar depois isso aparece na escrita, porque eu não me distingo muito da escrita. Você disse também, além de ter gostado, de ter tido boas experiências nos cursos de escrita criativa, parece que também você participa de clubes de leituras, estou certo? Sim. É também na ECOM, na Escola de Escritas, ou seja, a Escola de Escritas tem uma componente online de ensino também, mas não é nessa vertente que eu visito-a na vertente dos encontros com os escritores. Vão lá muitos escritores falar, e também há os clubes de leitura. Então, já tivemos clubes de leitura com o Gonçalo M. Tavares, com o Afonso Cruz, com o Ricardo Araújo Pereira, com o João Paulo Coutrinho, e então os clubes de leitura para mim são contra a natura. Porquê? Porque eu gosto muito de ler os livros que me chamam da estante. Eu não tenho outra maneira de explicar isto. Os livros chamam-me na estante, podem estar lá muitos anos, e há um momento, olha, é agora que eu te vou ler. E os clubes de leitura vão contra isso, porque me obrigam a ler no timing dos clubes de leitura. Por outro lado, também, graças aos clubes de leitura, eu acabo por ler livros que se calhar estariam eternamente na lista a ler e eu não chegaria lá. Por exemplo, O Grande Sertão Veredas, que foi uma obra que me apaixonou muitíssimo, foi graças ao clube de leitura. Eu tinha o livro na lista a ler, ainda não o tinha comprado, mas graças ao clube comprei-o e li. Pronto, A Montanha Mágica já tinha cá em casa há anos, nunca lhe tinha pegado, e li graças a um clube de leitura do Gonçalo M. Tavares. E agora o clube que eu tenho frequentado mais é o do Ricardo Araújo Pereira, e tenho descoberto obras apaixonantes. Pronto. Você recomenda, né? Muito. E o que você... Eu simplesmente agora, no início, com o entusiasmo, inscrevia-me em 3 clubes e depois não lia mais nada a não ser o que me impunham. E isso também para mim não dá. Então agora sou mais comedida, inscrevo-me 2 no máximo por ano e pronto. Também estou num clube de leitura com o Paulo José Miranda agora, e andamos a ler o Memorial do Convento, do Saramago. Muito bem. E qual foram as suas impressões? Isso é uma curiosidade particular do Grande Sertão Veredas. Foi assim uma revelação. Ao início, quando eu comecei a ler, eu pensei, não vou ser capaz. Não consigo, não tenho o tradutor para isto, não consigo. E depois a pessoa entra na música, aquilo é uma música, é um bocado como o António Lobo Antunes. O primeiro livro que li do António Lobo Antunes não percebi nada. Não percebi, cheguei ao fim, não percebi, completamente baralhada, não sabia que eram as vozes, não. E depois fiz uma segunda tentativa com outro livro e entrei na música dele. Eu acho que a pessoa entra e aconteceu-me isso com o Grande Sertão Veredas. Adorei o livro. Fiquei só um bocadinho desiludida lá com uma escolha do escritor, com o final daquilo, mas pronto, mas é assim. Não somos nada. Não, eu escrevi ao livro de outro, acabava ali com outra paixão, mas pronto. Mas adorei o livro, achei o livro é assim, uma daquelas grandes obras que eu acho que é uma pena se morrermos sem ler. Eu estou de pleno acordo, é tido como um dos grandes, se não o maior romance do século XX no Brasil, e é de fato uma obra fenomenal. Você leu ele escrito como Guimarães Rosa escreveu, ou já traduzido para o português de Portugal? Não, eu acho que foi como ele escreveu. Espera lá. Porque é uma linguagem muito particular, não, né? não. Que ele foi buscar junto aos boiadeiros, aos cuidadores de animais, né? Tanto foi que eu acho que a minha edição tem muitas notas.
Ou seja, só que depois, eu, para não perder a fluência da leitura, nem sempre ia ver. Mas sim, acho que foi como ele escreveu, tanto que ao início eu pensei, não vou ser capaz de ler isto. Mas depois insisti e ainda bem. Esse livro, além de ser importante na história da literatura brasileira, ele também tem essa característica de ser difícil, às vezes, de ser traduzido em outras línguas, porque existem neologismos, existem palavras ali que foram inventadas ou criadas no universo que ele frequentou para a escrita do livro, que fazem parte da nossa língua, mas não estão correntemente no nosso dicionário, nas nossas falas, né? A tradução é uma arte. A tradução é uma arte fenomenal, fenomenal, fenomenal. A gente já está chegando naquele momento que a gente convida aos participantes, às participantes, para endereçarem perguntas à escritora. Então, eu tenho mais uma pergunta aqui, aí eu já vou deixando preparado vocês que estão nos acompanhando aí, quem quiser enviar uma pergunta, quem quiser fazer uma pergunta direto para a Andréia, está aberto o espaço. E aí, antes dessas pessoas que estão aqui conosco, pessoas maravilhosas, tomarem coragem, eu te pergunto, os seus livros dialogam uns com os outros? É pensado isso? Você elabora essa consequência de um no outro? Não, olha, não é pensado, mas já não és a primeira pessoa que me diz isso. Não é pensado, mas de facto dialogam. Mas uma coisa engraçada que eu constatei uma vez, eu acho que não é uma característica dos meus livros, eu acho que é uma característica dos livros todos e da literatura. Porque houve uma vez que nós tivemos que preparar uma sessão de leituras e eu escolhi 4 ou 5 livros para ler e os certos que eu escolhi parecia que dialogavam uns com os outros e era de autores de épocas distintas e de países distintos e, portanto, eu acho que isso se calhar é uma característica da literatura em si. Andamos sempre a colocar questões e sempre a tentar descobrir sentidos e no meu caso específico, se calhar dialogam porque as minhas obsessões andam à volta dos mesmos assuntos e acabo por não explorar mais um aspecto, depois vou a outro e exploro mais outro, mas ando ali à volta do meu universo. E se calhar por isso essa sensação de... Mas não é planeado. Pois está indo muito bem. Alguma das nossas acompanhantes, dos nossos acompanhantes, gostaria de fazer uma pergunta para a nossa querida Andréia? Estou vendo aqui muita gente nos acompanhando no Zoom, no Facebook. Pois bem. Andréia, como você se vê daqui a 10 anos? Como você vê a escritora daqui a 10 anos? Vamos dizer assim, no ritmo do seu trabalho, nos seus interesses, nas formas de sua atuação no mercado literário? Ou como você gostaria de se ver daqui a 10 anos, por exemplo? Pois, eu acho que a resposta tem 2 vertentes. Daqui a 10 anos... Não sei se já estávamos online quando eu falei nisto. Eu passei uma crise enorme, agora há pouco tempo, e achei que não ia desistir da escrita, porque a escrita para mim é vital, à minha sanidade mental, à minha existência, mas ia desistir das tentativas de publicar, por exemplo. Passei aqui uma crise muito grande. E eu acho que há aqui 2 camadas. A escrita, daqui a 10 anos, vou estar a escrever na mesma, de certeza. O que eu não sei, em que vertente não sei, porque ainda há muitas coisas que eu gostava de escrever para teatro, eu gostava de escrever letras de canções, ainda há muitas formas de escrita que eu gostava de explorar. Portanto, a escrever vou estar de certeza. A publicar, gostaria de estar a publicar, mas conhecendo o universo do mercado literário, não sei se há um lugar para mim. Há um lugar para mim no mundo a escrever, e escreverei sempre até morrer. Agora, se há um lugar para mim no mundo, no mercado, não sei, gostaria. Mas não posso dizer que, sim, de certeza, daqui a 10 anos vou estar... Não sei, mas gostaria. E você se espelha em algum
na trajetória de alguma ou de algum escritor, você tem alguma referência assim, de percurso, de referencial, de opções profissionais e estilística que servem-te de guia nessa caminhada? Que me servem, vamos ver, que me servem de guia como escritores que eu admiro, que leio avidamente, que me influenciam. Quem me dera aspirar algum dia a escrever assim, tenho. Mas não vou tentar seguir as pisadas, isso não é possível, cada um de nós tem o seu percurso, mas tenho... as minhas escritoras de eleição são a Virginia Woolf e a Clarice Lispector. São as autoras que eu mais li até agora. Há uma coisa engraçada, eu não sou aquela leitora que, quando gosta de um autor, lê tudo desse autor. Não, porque lá está, os livros vão-me chamando bastante, então eu li 1 ou 2 livros de cada autor, mas os autores de quem eu mais li livros são da Virginia Woolf, da Clarice Lispector, do Gonçalo M. Tavares. Admiro muito a escrita do Gonçalo M. Tavares, é um dos meus escritores preferidos. E pronto, e depois gosto muito de António Lobo Antunes, o José Saramago. Estou muito atrasada nas leituras, mas assim, é uma escrita avassaladora que eu adoro também. Gosto muito da Dulce Maria Cardoso, acho a Dulce Maria Cardoso uma escritora fenomenal, a Lídia Jorge, sei lá, o Afonso Cruz, tantos autores que eu gosto muito e que admiro muito. Nomear é sempre injusto, porque ficam de fora muitos que eu gosto muito. Mas pronto, assim, o meu Deus na literatura é a Virginia Woolf. A sua deusa. Sim, a minha deusa. Olha, nós temos uma observação aqui do Rômulo Garcias, que ele fala assim, é interessante. Cara escritora, a impressão de livros não é, acho eu, o que acabará com o meio ambiente. O mundo seria muito pior sem eles. Concordo. Pois. Estamos de acordo, apesar de que temos que nos preocupar, né, com o meio ambiente, ainda mais falando aqui de Portugal, que a gente tem visto cada vez mais as florestas naturais dando lugar à plantação de outras coisas, e especialmente de eucalipto e de madeira para extração de celulose, enfim. Quero muito, então aqui nós estamos chegando já aqui ao final, quero muito agradecer. Antes de finalizar, eu queria que você falasse do seu novo livro, o que a gente pode esperar dele, para quando ele será lançado, e como é, né? Como é o livro? Então, é novamente um conto. Desta vez o que eu procurei, o que me interessava explorar aqui era as perspectivas de diferentes personagens sobre o mesmo acontecimento, para explorar um bocadinho o que é a verdade, porque o que é a verdade para uma pessoa não é a verdade para outra. Então quis muito explorar isso. E depois, eu nos meus livros está sempre muito presente também a doença mental. Portanto, mais uma vez tenho a doença mental de certo modo presente, e quis explorar também a questão da competição, da comparação, da inveja, quando uma pessoa deseja muito uma coisa. E isto, pronto, é uma história sobre ciclismo. Uau! Agora você deu um belo spoiler, né? Porque juntou tudo. Boa. E qual é o título? Você pode contar-nos? Sim, Depois do Abismo, O Canto dos Pássaros. Belo título. E vai ser lançado no dia 17 de dezembro, na Barraca, por volta das 15h30 da tarde. Pois, quem puder, e também quem ficou curioso com essa conversa, acompanhe a Andréia. Ela escreve muito na internet, ela tem um blog, ela, né, tem participado de muitos eventos literários. Foi num desses que a gente se conheceu, no Flovar. Depois nos encontramos no Correntes de Escrita. Olha, muitíssimo obrigado, foi uma honra, uma alegria falar com você. Seus contos são muito impactantes, as curta-metragens que têm seus textos também são muito interessantes, então fica a dica
para todo mundo que queira conhecer mais um pouco do seu trabalho. Agradeço a todas e todos que nos acompanharam até agora. E antes de você finalizar com mais um conto para nós, eu deixo as palavras finais para a Cristina. Então, eu quero só agradecer mais uma vez à Andreia por ter aceito o convite para estar connosco. Foi uma conversa muito interessante. Podia estar aqui mais não sei quantas horas a conversar consigo. Digo-lhe só que tem as portas abertas do Centro Cultural Peneda da Saudade para vir fazer o lançamento do seu livro também cá. Bom, obrigada. Muito obrigada. Portanto, fico só à espera que me dê notícias, que é para depois marcarmos uma data. Penso que não é só em Lisboa que gostam de a ler, aqui em Coimbra também gostamos de conhecer aquilo que vai fazendo, porque, como o Wagner diz, vale a pena ler, Andreia, obrigada. A sua obra. Então despeço-me de todos os que estiveram connosco, obrigada por nos terem acompanhado, e vamos deixar agora, como é costume, vamos terminar esta conversa com a voz da Andreia e com mais um texto. Obrigada, muito obrigada a todos os que escolheram estar presentes. Obrigada. Então vou ler do Agostinho e os Maus Sentimentos, que também é da Nova Mimosa. Há tempo limite, Wagner? Não. Fique à vontade, Pronto. O tempo é seu. Está bem. Então vá, obrigada a todos. Era o sábado, a seguir à data incumprida. Estaquei, segurando diante dos olhos o lençol aos quadrados cor-de-rosa, onde nos deitáramos pela última vez à mercê do desejo. Não tinha sido lavado, quando o mundo se agitou em terremoto e o chão se abriu aos meus pés incrédulos, levando-o. Partiu com 2 malas enormes e a mochila do computador portátil. Esqueceu os livros, os discos em vinil, a bicicleta pasteleira. Nunca veio reclamá-los. Deixou-me abraços com a burocracia e a resolução das pendências, senão pelo nosso bom nome, para escaparmos a encontros inconvenientes com o sistema judicial e um com o outro. Amava-o desvairada, mas preferi que se fizesse de morto para não sofrer o confronto com ele aconchegado na existência alternativa que escolhera. Paguei sozinha as despesas que não se puderam cancelar. Tê-lo-ei forçado aos planos? De facto, não me lembro de ter havido essa decisão concordante, nem de como quase cheguei à boca de cena da peça que só eu compus. O algodão amarrotado pela inquietação conjunta preservava o seu cheiro vadio, uma mancha de sêmen que inspirei e lambi, sorvendo o vestígio adorado daquele homem másculo, todos os meus sonhos. Fundamental. As crianças deviam ensinar a amar a si mesmas e ao seu corpo antes de partirem para o mundo, instruí-las acerca do próprio contentamento e livrá-las da servidão aos desígnios dos outros, aos julgamentos e vontades alheios, sem se conhecerem primeiro, para tomarem decisões que apenas a si mesmas pertençam, antes, portanto, de qualquer ensaio de entrega. Aprendi a masturbar-me já ele tinha partido, adulta, ridiculamente tardia e inexperiente, questionadora quanto à qualidade do relacionamento que mantivéramos. O sexo seria bom? Ocupou-se do meu deleite. Nessa construção nua, arrancava o prazer do corpo com o pecado colado às costas, enquanto as pupilas se dilatavam, indiferentes às questões reveladoras do abismo. Depois da tormenta da volúpia desemparelhada, instalava-se uma breve mas saborosa calmaria, cujo arrepio eu consolava com lençóis a que perdia conta e que também ficaram por lavar sobrepondo-se ao inaugural. Disfarçava o absurdo acomodando-os em pilhas consecutivas no que for ao nosso quarto, presumindo dar-lhes um sentido a curto prazo. Eram mais lençóis do que o que me restava em anos de vida humana. Neles se afundaram as molduras que virara para baixo com o seu sorriso carismático. Melhor assim. Uma coisa era havê-lo conhecido, encantador. Outra, permitir que me torturasse da distância implacável imposta. Desapareceram os chinelos, imersos, sorriso, chinelo, molduras e as cômodas em que assentavam pelos vários retângulos de 2 metros por 1,80 centímetros que inundei com a sensualidade que me sobrava. Esgotei-a, uivando à noite a solidão. O lençol do nosso encontro final, náufrago, no mar de tecidos frustrados. Uma tarde, vi-me proibida de entrar. Por mais esforços que fizesse, o quarto de casal estava inacessível,
Com uma casa grande não me preocupei. A família não se apercebeu no imediato de que não tornaria a lá entrar para pousar os casacos quando calhasse fazerem uma visita. A divisão ao lado revelava-se cómoda e havia dentro a aparelhagem para me distrair do silêncio. Ora abraçava resoluções de mudança, uma determinação genuína em arrumar, ora forçava a porta do compartimento interdito, aflita, na tentativa de recuperar o lençol idolatrado para cheirá-lo de novo exaltada, adicta. A uma pessoa sozinha, com um vencimento razoável, sobra tempo e dinheiro para visitas a lojas. Adorei as pagã. Enquanto tive um emprego, a rotina conduzia os meus passos por ruas de negócios de livros em segunda mão, roupas, lavores e uma pequena cave sombria habitada por milhares de discos, guardadora de séculos de história relevante para melómanos. Além da padaria onde comprava o jantar, repetido, representavam os santuários das peregrinações de consumo que ocupavam o vácuo após as 8 horas de trabalho por conta de outrem. Sobrevivia, pouco certa de ambicioná-lo. Entrava em casa a descalçar-me e fintava o que deixara espalhado, deslocando-me rente às mobílias ou elevando as pernas à vez, e seguia para o quarto dos discos para acomodar as novas aquisições, magoando os pés no piso irregular. Depois do ritual, chamava os gatos que fui acolhendo, o carvão, a pira e a mel. O primeiro entrou comigo para a cozinha pela porta das traseiras um dia em que me apanhou desprevenida a regressar do jardim. A ruiva foi abandonada na estrada em frente por um carro em andamento. Tive de lhe ganhar a confiança para aplicar os curativos de que necessitou. A meiga entrou por uma janela aberta e cá ficou com os irmãos. 3. Logo eu, que temia acima de tudo a condescendência. Tratar deles dotou-me de uma responsabilidade perante a vida que, a ser por mim, por si só, acreditava não se justificar. A quem faria falta uma mulher como eu? Escrevi a lista das perdas que a partida do Sacha traduzia, um ficheiro em permanente atualização. Por que estás sempre zangado, Augustine?